Bom, vou fazer uma revisão sobre a histologia do sistema respiratório. Bom, então esses vão ser os tópicos que eu vou falar nessa primeira aula. Sobre os segmentos e a divisão do trato respiratório. Depois sobre o epitélio respiratório, que é um epitélio que reveste uma boa parte do trato respiratório. Sobre as fossas nasais e as suas três áreas: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. Sobre os seios paranasais, sobre a laringe e a traqueia. Bom, o sistema respiratório ele pode ser dividido de acordo com a função dos seus segmentos. Então a gente tem uma função, vários segmentos que tem uma função de condução do ar, mas é lógico que essa não é a função única desses segmentos. Eles vão ter função de condicionar o ar, por exemplo, aquecer, filtrar e umedecer o ar. No caso da laringe, por exemplo, a gente também tem a voz. Mas, enfim, essa porção vai, na lógica da respiração, ter a função de conduzir o ar até os segmentos da porção respiratória, onde, de fato, ocorrem as trocas gasosas. Por quê? Porque esses segmentos apresentam alvéolos em suas paredes. Então, os bronquíolos respiratórios são segmentos em que existe uma parede comum, como uma conduta de ar da porção condutora, mas também existem alvéolos cobrindo essa parede. Os ductos alveolares são ductos formados completamente por alvéolos, e os alvéolos eles vão estar organizados geralmente em sacos alveolares ou de forma isolada, e eles são a porção em que ocorre a maior parte das trocas gasosas. Bom, aqui a gente consegue visualizar melhor as estruturas que eu mencionei. Primeiro a gente tem aqui a cavidade nasal, e aqui a gente consegue já ver mais ou menos as três áreas. Aqui o vestíbulo, aqui a área respiratória, a maior parte da cavidade nasal, e mais ou menos aqui a área olfatória. E a gente consegue observar também alguns seios paranasais. Tem mais exemplos de seios paranasais, mas esses são alguns. E aqui nessa região a gente tem a faringe. A faringe, que é uma região que comunica a cavidade nasal e a cavidade oral com a laringe e o esôfago. Então é uma área comum desse trato, só que a gente divide ela em nasofaringe, que é essa porção aqui mais posterior às coanas, a orofaringe e a laringofaringe, que é a porção da faringe que se comunica com a laringe, certo? Aqui a gente tem a laringe, e ela conduz o ar para a traqueia, depois os brônquios, e os brônquios vão se dividir em bronquíolos progressivamente menores. E aqui a gente tem uma imagem para entender melhor essa parte da porção respiratória, porque a porção condutora foi tudo isso que eu mostrei até agora, e ela vem até os brônquios. Aqui a gente tem um bronquíolo e o bronquíolo terminal, que é a última estrutura condutora, é a última estrutura do trato respiratório, se você seguir uma lógica linear assim, que não faz trocas gasosas, porque aqui no bronquíolo respiratório, observe, a gente tem alvéolos já nas paredes, não completamente. Aí chega nos ductos alveolares, eles são preenchidos completamente por alvéolos, e aqui a gente tem os sacos alveolares, que são porções terminais dos ductos alveolares repletas de alvéolos. A maior parte do pulmão é constituída de alvéolos, e por isso ele tem esse aspecto esponjoso. Como mencionei, nessa parte a gente não vai falar sobre a árvore brônquica, então aqui a gente consegue ver as estruturas que vão ser mencionadas. Aqui a gente tem a cavidade nasal com o vestíbulo, a área respiratória, a área olfatória por aqui. A gente tem aqui o seio frontal, o seio esfenoidal, os demais seios eu vou mencionar depois. Aqui a gente tem a nasofaringe, a orofaringe, laringofaringe. Aqui a gente tem a laringe, aqui a epiglote,
a gente tem o ocioide, e veja a relação da epiglote com o ocioide com a língua. Ela fica na parte posterior aqui da língua, e ela vai ser responsável por evitar que o alimento ou o líquido ingerido pela cavidade oral chegue ao trato respiratório, essas condutas de ar aqui. Aqui a gente tem a porção das pregas vocais falsas e verdadeiras, e abaixo da laringe se inicia a traqueia. Note a relação que a traqueia tem com o esôfago e também a diferença do tamanho do lúmen da traqueia e do esôfago. O esôfago ele tem um lúmen colabado e a traqueia vai ter um lúmen mais aberto, justamente pela diferença de estrutura entre esses dois órgãos. A traqueia, que tem um sustentáculo de cartilagem, e o esôfago, que é basicamente um túnel muscular. Perceba aqui a abundância de cartilagem, tanto na laringe quanto na traqueia, e até mesmo aqui no vestíbulo, por exemplo, que o nariz externo tem uma estrutura cartilagínea também. Mas enfim, vamos falar sobre o epitélio respiratório, que, como eu mencionei, é um epitélio bastante proeminente no trato respiratório. Então é importante entender já desde o começo como ele é constituído. Ele é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. E a gente tem 5 tipos celulares. Os tipos que a gente encontra no nome são os mais comuns: a célula colular ciliada e as células caliciformes, certo? A função das colulares ciliadas é movimentar o muco que vai ser responsável por proteger o epitélio e também evitar que partículas nocivas que estão encontradas no ar cheguem até a porção respiratória. A porção condutora, ela tem essa função de conduzir, mas também ela tem essa função de proteger, porque é a filtração do ar. Então ela vai evitar ao máximo que cheguem partículas nessa porção respiratória que é mais sensível. As células caliciformes, elas vão produzir e secretar esse muco. As células em escova, ou brush cells, elas são células receptoras sensoriais, então elas vão ter microvíus apicais para aumentar a área de contato que ela pode ter com partículas, e terminações nervosas aferentes basais vão servir justamente para integrar os estímulos. Células basais são as células tronco, as células progenitoras desse epitélio, então elas vão poder renovar o epitélio formando essas demais, e as células granulares, que tem grânulos justamente porque elas são células secretoras do sistema neuroendócrino difuso. Então elas são basais, elas não são células basais, mas assim, elas estão em contato com a base justamente por causa da função endócrina delas. Elas não vão secretar para o lume da mesma forma que as células caliciformes, não, elas vão secretar em direção à circulação. Bom, vamos falar sobre os 3 primeiros tipos que eu mencionei. A célula colunar ciliada, que possui aproximadamente 300 cílios na superfície apical, e corpúsculos basais, que são estruturas de sustentação desses cílios na porção apical, que estão associados a várias mitocôndrias, porque há um gasto energético grande para que haja batimento ciliar, porque não adianta o cílio tem que se movimentar. Tanto que existem algumas patologias em que há uma dificuldade de movimentação do cílio. A função delas é transportar o muco. Esse transporte de muco vai ser em direção à faringe para que ele seja deglutido, em geral. E a gente tem as células caliciformes, que têm um ápice dilatado. Elas têm forma de cálice, porque elas vão ter um ápice dilatado justamente por causa das várias gotículas de muco glicoproteico que elas produzem, elas acumulam e secretam, e uma base afilada. A função delas, como eu mencionei, síntese e secreção de muco. As células em escova, ou brush cells, que é a mesma coisa em inglês, possuem microvilosidades no ápice e terminações nervosas aferentes basais. Com isso, você já consegue entender que elas são células receptoras sensoriais. As microvilosidades para aumentar a área de contato, as terminações nervosas para integrar o estímulo.
As células basais são células pequenas e arredondadas que estão apoiadas na lâmina basal e não atingem a superfície livre do epitélio. Elas são células tronco, então elas vão conseguir originar as células, a população de células necessária para formar um epitélio respiratório. Então você tem que ficar em mitose contínua, elas vão se diferenciar para originar os tipos celulares. A célula granular possui diversos grânulos de citoplasma, ela vai ter função endócrina, certo? Uma coisa que eu queria mencionar é que é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico por causa do formato dessas células colunares e califormes até. Mas o que significa pseudoestratificado? Bom, se você pensar, o modo como nós identificamos qual o formato de uma célula depende em grande parte do formato do núcleo, porque poucas células nas lâminas vão estar com a membrana delas membrana plasmática delas bem delimitada, de forma a conseguir perfeitamente identificar o formato delas ou até onde elas vão, sabe? Então, a gente vai ver muitas vezes pelo núcleo. E quando você observa um tecido, um epitélio estratificado, ele tem vários núcleos em porções diferentes, assim, em alturas diferentes. E assim você já imagina imediatamente que é um epitélio estratificado. E tá certo. Mas o problema é que às vezes essa configuração dos núcleos não é um indício perfeito de que o epitélio é estratificado. Porque se todas essas células elas tocam a lâmina basal, já não é mais estratificado. Mas porque aparenta ser estratificado, a gente chama de pseudoestratificado. Isso vai ficar mais claro observando aqui esses esquemas. Veja que, se você fosse olhar, aqui na figura está bem delimitado, mas se você fosse olhar o núcleo apenas, olha como tem várias alturas diferentes de núcleo. Com isso, você pensaria que é um epitélio estratificado, mas não, porque aqui, como dá para ver na figura, também todas as células tocam a lâmina basal. Isso é extremamente importante, porque isso é que vai determinar que ele não é estratificado. Mas como ele parece ser, a gente chama ele de pseudoestratificado, é uma denominação especial. Tá, agora vamos identificar os tipos celulares. O tipo celular mais comum, que é a célula ciliada, a célula colunar ciliada, ela tem cílios. Perceba a diferença entre os cílios e os microvílulos. Os cílios que são bem mais proeminentes e eles também vão fazer batimento. E os microvílulos, até onde eu sei, eles não têm esse movimento de batimento e eles são bem menores. Aqui a gente tem a célula califorme. Aqui dá para ver bem esse formato de cálice dela, com o ápice mais dilatado que a base. Aqui a célula basal, o ápice dela não atinge a superfície, e ela está bem próxima à lâmina basal. E aqui uma célula neuroendócrina, que a gente pode ver a diferença dela aqui pela quantidade de grânulos que ela tem, que vão ser os grânulos que ela vai secretar em direção à circulação. Aqui o mesmo esquema, uma célula basal, aqui uma célula neuroendócrina, aqui uma célula ciliada, aqui uma célula em escova, aqui uma célula califorme. Eu esqueci de mencionar, acho que é a célula de escova aqui. Mas uma representação da mesma forma. Aqui eu mencionei a diferença no tamanho, na estrutura e na função dos microvílulos aqui e dos cílios. Os microvílulos eles vão ter uma função sensorial, enquanto os cílios vão ter uma função de movimentar o muco que está sendo produzido pela célula califorme. Aqui a gente tem uma célula califorme produzindo o muco e aqui a gente tem uma célula califorme secretando o muco, os grânulos de muco. Aqui a gente tem a célula basal e uma célula granular do sistema neuroendócrino. E veja como elas não atingem o ápice, mas todas as células aqui estão conectadas à lâmina basal. Bom, aqui essa imagem eu acho interessante porque a gente pode ver meio que uma continuação entre o muco secretado
e o muco produzido, sabe? Então, olha, fica realmente uma camada de muco bem espessa e que esses cílios aqui das células ciliadas vão batendo para fazer como se fosse uma avalanche assim em direção à faringe para que ele seja deglutido. Então você tem que pensar que se a gente está olhando aqui, a gente está olhando a fossa nasal, os seios paranasais, eles vão estar os cílios vão estar batendo em direção mais inferior, assim, porque eles querem que o muco chegue até a faringe. Agora, se a gente está falando, por exemplo, da laringe, da traqueia, os cílios vão ter que bater de uma forma mais superior para poder fazer com que chegue novamente à faringe, da mesma forma. Aqui a gente tem uma fotomicrografia e dá para ver a célula ciliada aqui representando até os cílios em um esquema. E aqui uma célula caliciforme com bastante muco e o tecido conjuntivo subjacente. Aqui a lâmina basal, que a gente não consegue ver, porque a lâmina basal é uma vista de microscopia eletrônica. Bom, novamente, a gente tem aqui células caliciformes. Veja o formato do núcleo delas. Aqui não dá para ver tanto, mas aqui dá para ver bem essa diferença no tamanho dos núcleos. Como é difícil de imaginar que realmente todas essas células estão com a base delas ligada aqui, mais ou menos nessa porção. Mas olha como tem células que tem um núcleo aqui e células que tem um núcleo aqui. Veja, aqui uma célula caliciforme e aqui células ciliadas. Da mesma forma aqui, células ciliadas, célula caliciforme, célula caliciforme e as células ciliadas aqui, os cílios. Aqui, mais difícil de ver, mas dá para ver a configuração mais geral do epitélio respiratório, uma glândula serosa, músculo liso aqui também, e é um segmento que tem cartilagem hialina. Novamente aqui, a gente tem célula caliciforme aqui, e aqui glândulas seromucosas na lâmina própria. E aqui são duas microscopias bem legais que dá para ver aqui uma célula caliciforme, o ápice dela, e aqui os vários cílios, então dá para imaginar mesmo essa parede de cílios batendo na mesma direção, tentando mover o muco, e aqui a gente consegue ver até acúmulos de muco no ápice das células caliciformes. E essas setas aqui mais espessas, elas indicam as células em escova. Então, olha a diferença de tamanho dos cílios e dos microvílulos dessas células. E aqui a gente consegue ver os cílios, e olha aqui os corpúsculos basais que eu mencionei, associados a mitocôndrias. Então, agora vamos falar sobre as fossas nasais. As fossas nasais, elas possuem 3 regiões: a região vestibular, região respiratória, região olfatória. E cada uma tem um tipo de epitélio diferente, correspondente à sua função. A região vestibular tem o epitélio estratificado pavimentoso, que é em continuação com a pele. Ele não é queratinizado, diferentemente da pele, mas ele tem que enfrentar partículas mais... partículas maiores que vão provocar um atrito maior, então por isso ele precisa ser estratificado. E nessa região a gente também encontra as vibriças, o epitélio respiratório na região respiratória, que vai ter a função de filtrar, aquecer e umedecer o ar. Já o epitélio olfatório vai ter uma função sensorial. E a função das fossas nasais como um todo é filtrar, aquecer e umedecer o ar. Mas também tem a função sensorial aqui da região olfatória. Bom, então observando onde mais ou menos se dispõem essas regiões, a gente tem aqui o vestíbulo com as vibriças, que são esses pelos aqui, a região respiratória, que pega, em geral, assim, as coanas inferior e média, e acima da coana superior a gente tem... das conchas nasais. Média e inferior, e a concha nasal superior a gente tem a região olfatória. Aqui a gente tem o tubo auditivo e
a nasofaringe já, aqui dá para ver o seio frontal, o seio esfenoidal. Então, mais um esquema aqui, que dá para ver o vestíbulo, a região respiratória e a região olfatória. Aqui já mostra quais são os epitélios. Aqui pele, é uma pele não queratinizada. Aqui é epitélio respiratório e aqui epitélio olfatório. E aqui dá para ver a lâmina cribriforme, que vai ser por onde vão passar os axônios dos neurônios sensoriais dessa região. Da mesma forma, aqui a gente tem uma mucosa escamosa, que é a mesma coisa que epitélio pavimentoso estratificado. Aqui a mucosa respiratória, aqui a concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior, a mucosa olfatória, lâmina cribriforme e aqui o bulbo olfatório. Aqui dá para ver esse NAUT, que é tecido linfóide associado, eu creio que é a nasofaringe, que é justamente a tonsila que se encontra nessa região. Aqui a gente tem uma visão mais tridimensional de tudo isso que eu estava mencionando. Aqui, concha nasal média, inferior, vestíbulo da cavidade nasal, e aqui a região olfatória. Bom, vamos falar sobre cada uma dessas regiões e suas características principais. A mucosa é a continuação da pele do nariz, no vestíbulo, mas logo perde a queratinização. Então é um epitélio estratificado pavimentoso, mas ele não é queratinizado. A gente tem as vibrisas, que são os pelos, que eles vão ter uma função de filtração das partículas partículas maiores, partículas mais robustas. A gente tem glândulas sebáceas e sudoríparas. Isso é bem, bem importante porque é uma glândula diferente assim, que a gente encontra nas demais regiões, porque é uma glândula assim, tegumentar, né? E a sua arquitetura, tanto as vibrisas, as glândulas sebáceas e o fato de ser um epitélio estratificado pavimentoso, é uma arquitetura direcionada a partículas grosseiras. E filtradas as partículas mais grosseiras, a gente vai encontrar a área respiratória, que tem um epitélio que ele usa um muco como barreira, que é uma barreira para partículas ainda partículas grandes, mas não tão não das dimensões que o vestíbulo tem que filtrar. O epitélio respiratório, que a gente já discutiu as características. A lâmina própria, ela possui glândulas exócrinas que são mistas, seromucosas. Os cílios, eles vão deslocar o muco, que é produzido pelas células caiciformes e glândulas mistas, em direção à faringe, como eu já discuti. São 3 conchas, ou cornetos nasais, que tem função de turbinamento do ar, ou seja, o ar que ele vem de uma forma mais unidirecional, sabe? Ele vem em grande velocidade, ele sofre turbilhonamento, e com isso ele tem mais contato com o epitélio, e ele pode ser melhor filtrado. Ele pode, como eu menciono aqui, que existe um plexo venoso abundante na lâmina própria, e existem trocas térmicas entre o ar e o sangue, que é assim, relativamente mais quente do que o ar, ele tem uma temperatura maior. Então existem trocas que permitem que o ar seja aquecido. Aqui um plexo venoso abundante na lâmina própria vai ser responsável por isso. Falando sobre a área olfatória, ela vai ter um epitélio especial, justamente porque ela tem uma função especial de sensibilidade olfatória. A gente chama de neuroepitélio porque ele tem uma conexão com o sistema nervoso. Ele é pseudoestratificado, colunar, com 3 tipos celulares: células de sustentação, células basais e células olfatórias. Já adiantando sobre a lâmina própria, que ela é constituída por vários vasos e nervos. Nervos, logicamente, por causa da função dela, tem que ter uma abundância de nervos, e os vasos também, porque é uma região ricamente vascularizada. As glândulas de Bowman vão ser importantes, porque note que elas são serosas. Aqui a gente estava discutindo sobre glândulas seromucosas. Qual que é a vantagem de ter uma glândula serosa? Ou seja, uma glândula que produz uma secreção bem mais aquosa.
porque ela vai ter a função de limpar os cílios das células olfatórias, facilitando o acesso a novas substâncias odoríferas. Então é como se ela estivesse constantemente jogando uma água para limpar, como ela fizesse uma corrente de água. A corrente de muco que a gente vê aqui na área respiratória, ela tem uma função de filtrar partículas super grosseiras, enquanto aqui a gente tem realmente uma corrente de água, como se fosse um riacho, que tem a função de não de filtrar, é só de tirar dos cílios algumas moléculas odoríferas que já foram processadas, que já foram reconhecidas, né, e dar lugar a novas moléculas. Então agora vamos falar sobre características dessas células. As células de sustentação são células colunares, largas no ápice e mais estreitas na base, com microvídulos. Microvídulos, que a gente já discutiu, e elas têm um pigmento acastanhado que vai conferir a mucosa olfatória uma cor também, mais ou menos, se eu não me engano, marrom acastanhado. Deixa eu conferir aqui. Amarelo acastanhado. As células basais têm características bastante semelhantes às células basais do epitélio respiratório. Elas são células tronco que vão originar esses demais tipos celulares. As células olfatórias que são, na verdade, neurônios bipolares, ou seja, elas não são células assim, epiteliais típicas. Elas são neurônios bipolares porque elas vão ter 2 axônios, como eu vou mostrar depois. Como a gente identifica, muito importante, como a gente identifica as células olfatórias, se a gente tem células de sustentação que também atingem o lúmen, porque elas têm núcleos mais inferiores que das células de sustentação. Os dendritos dela possuem dilatações elevadas, com 6 a 8 cílios, ampliando a superfície receptora. Eu vou mostrar isso na imagem. Então a gente tem aqui a célula de sustentação, veja como ela tem um ápice mais dilatado e uma base mais estreita que uma célula basal. E aqui o nosso neurônio bipolar, que é a célula olfatória. A gente tem um axônio aqui e um axônio aqui, ou seja, bipolar. E aqui a gente tem na terminação uma dilatação, e aqui cílios que vão ampliar a área de contato que permite uma maior eficiência nesse reconhecimento de moléculas odoríferas. E aqui a gente tem pontinhos representando essas moléculas. Aqui uma glândula de Brown na lâmina própria, que vai secretar uma secreção serosa, ou seja, é bastante aquosa, que vai limpar esses cílios aqui. Então a gente aqui consegue ver, aqui dá para ver o significado real do que é um epitélio pseudo-estratificado, porque eu totalmente acharia que isso aqui é estratificado se eu tivesse que olhar sem saber o que é. E não, ele é pseudo-estratificado, acredite ou não. Todos esses núcleos aqui são de células que têm contato com a lâmina basal, independentemente da altura. Mas aqui a gente consegue ver diferença de altura nos núcleos, porque esses núcleos aqui mais superiores são os núcleos das células de sustentação. Enquanto esse núcleo aqui marcado, esse aqui, que são mais médios, entende? Eles são os núcleos das células olfatórias, os neurônios bipolares. A gente consegue ver isso nessa representação também. Olha aqui, como esses núcleos são bem mais altos do que esses aqui. E as células basais têm um núcleo bem, bem basal. Que provavelmente aqui tá difícil de ver. Provavelmente, por exemplo, esse núcleo aqui. Eu não tenho certeza. E aqui a gente consegue ver uma representação da região aqui. Aqui a gente tem o septo nasal, certo? E aqui a gente tem a região superior, que é a área olfatória. Essa região aqui. Então, dá pra ver aqui onde que é a região do corte. Isso aqui eu peguei da avaliação formativa. Bom, aqui mais uma fotomicrografia que dá pra ver. Olha como é pseudo-estratificado mesmo. E aqui o nível das células de sustentação e aqui o nível das células olfatórias dos neurônios bipolares. Aqui as glândulas de Bowman. Novamente, aqui
nosso epitélio, pseudoestratificado, ciliado com células olfatórias. Ciliado não, perdão. Com células olfatórias, e aqui a gente tem microvilosidades. Não, ciliado sim, perdão, cílios, lógico que tem cílios aqui. Os cílios são das células olfatórias. Aqui glândulas de Bowman, certo? Que vão produzir uma secreção serosa, que vai limpar os cílios. Aqui o nervo olfatório, como mencionei, tem uma riqueza de vasos e nervos. Aqui mais uma fotomicrografia que dá para ver essas células olfatórias aqui, esse epitélio pseudoestratificado, aqui células basais e aqui uma cartilagem associada, que provavelmente é a cartilagem, olha aqui, provavelmente é a cartilagem do septo nasal. E aqui só uma apresentação de como esses axônios de neurônios vão cruzar a lâmina cribriforme. E esse contato assim bastante próximo com o encéfalo, que vai permitir que a gente perceba de fato a presença dessas moléculas odoríferas. Bom, agora vamos falar sobre os seios paranasais e faringe. Aqui está uma representação dos seios paranasais. Nós temos 6 grupos assim de 4 grupos de seios paranasais. Aqui os seios frontais, que estão justamente no osso frontal. A gente tem os seios etimoidais, que na verdade são células etimoidais, que são um seio único, que não são seio único no sentido de que elas não são contínuas, sabe? Elas são mais porosas. No osso etimoide, aqui a gente tem o seio maxilar, aqui, e aqui mais posterior o seio esfenoidal. Aqui já dá para ver com a mucosa esses seios. O seio etimoidal, células do seio etimoidal, seio maxilar, seio esfenoidal e o seio frontal. Bom, esses seios paranasais são cavidades revestidas por epitélio respiratório, então são mucosas de fato. São células comparativamente mais baixas e tem menos células cariformes. Na lâmina própria a gente tem algumas pequenas glândulas e a lâmina própria é contínua com o periósteo. O muco produzido pelos seios também é drenado para as fossas nasais e depois para a faringe. Então, da mesma forma por batimento ciliar. Então, é muito importante que haja essa drenagem também nos seios paranasais. E a faringe? A faringe, ela, como eu mencionei, ela tem 3 porções: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Só que elas vão ter diferenças no epitélio por diferença também de função, de que tipo de atrito, abrasão elas vão ter que sofrer. Elas vão sofrer. A nasofaringe, ela não vai sofrer um atrito tão grande quanto a orofaringe e a laringofaringe, porque ela não tem contato com o alimento, apenas com o ar. E um ar já filtrado, por exemplo, pelo vestíbulo e também pela região respiratória. Então, ela também tem epitélio respiratório. E a lâmina própria, a gente tem, importante mencionar, a tonsila faríngea da região posterior, que é um tecido linfóide subepitelial não capsulado. Então, dá para ver umas lâminas que vai ter tecido linfóide na nasofaringe. E aí a gente tem a orofaringe e a laringofaringe, que tem epitélio estratificado pavimatoso não queratinizado, justamente porque vão ter que lidar com a abrasão do alimento, dos líquidos, que a nasofaringe não tem que lidar. A laringe é um tubo irregular que une a faringe à traqueia. Ela possui várias peças cartilaginossas, é importante mencionar isso, irregulares. É importante mencionar isso porque a gente consegue ver isso nas lâminas. Existe uma diferença no tipo de cartilagem, dependendo qual é. As maiores, como a tireoide, glicose e a maior parte das aritenoides, são de cartilagem hialina. As demais, cartilagem elástica. A epiglote também vai ter uma face dorsal e uma face ventral. E a mucosa forma 2 pares de pregas, que são, como já mencionei, as pregas vestibulares, as falsas cordas vocais,
cuja lâmina própria é de tecido frouxo e tem numerosas glândulas, enquanto as cordas vocais verdadeiras elas têm um eixo de tecido conjuntivo elástico associado aos músculos intrínsecos da laringe, e ela não tem glândulas. Então, falando mais especificamente sobre a histologia aqui, a gente tem que o epitélio ele vai depender da região que você está falando. Na epiglote, nas cordas vocais verdadeiras, que vão ter que resistir mais à abrasão, a gente tem epitélio estratificado pavimento não queratinizado. E nas demais áreas, epitélio respiratório mesmo. A lâmina própria é rica em fibras elásticas e pequenas glândulas seromucosas, com exceção das cordas vocais verdadeiras. E a túnica submucosa é mal definida. Agora vamos falar sobre a traqueia. A traqueia, falando sobre as camadas que a gente vai conseguir encontrar, a gente tem a mucosa, que é formada por epitélio respiratório, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo rico em fibras elásticas, uma submucosa contendo glândulas exócrinas seromucosas. Tem essa diferença que antes as glândulas seromucosas estavam na lâmina própria e agora a gente classifica na submucosa. As cartilagens hialinas em forma de C, que dá pra ver bem legal na lâmina. E aqui a gente tem uma cartilagem hialina em forma de C. E ela vai estar ligada aqui posteriormente por ligamentos fibroelásticos e músculo liso. E essa contração vai auxiliar na tosse. Porque como você está diminuindo o lumen, você consegue aumentar a velocidade da expiração do ar e a expulsão do muco e de corpos estranhos. E a gente tem uma adventícia, que é um tecido frouxo que vai ligar, tecido conjuntivo frouxo que vai ligar a traqueia aos órgãos adjacentes. Bom mencionar o sistema de defesa da traqueia, além da barreira de muco, que eu já discuti bastante. A gente tem a barreira linfocitária, tanto de linfócitos isolados como acúmulos linfocitários, como nódulos linfáticos e linfonodos. Então a gente tem aqui um corte da traqueia. Olha que legal que dá pra ver a cartilagem aqui. Eu acho que é a primeira coisa que eu percebo quando eu vejo uma lâmina assim. E aqui dá pra ver um pouquinho do músculo liso. Aqui essa região é a região da carina, que é a porção em que a traqueia está se dividindo já. A gente tem a mucosa, a submucosa e aqui o lumen. E uma adventícia que serve para conectar a traqueia aos demais órgãos, aos demais tecidos. Mas dá para ver o músculo liso aqui, assim. Aqui dá para ver melhor. Aqui a gente tem a cartilagem hialina. E serve o músculo liso ligando, que ele é rico em ligamentos fibroelásticos. Dá para ver essa submucosa com glândulas. Aqui a túnica mucosa, que tem epitélio respiratório e uma lâmina própria com tecido conjuntivo e com fibras elásticas. A gente tem de novo aqui, agora um corte que dá para ver melhor, as células caliciformes do epitélio respiratório, aqui o tecido conjuntivo, aqui a submucosa com glândulas serosas, pericôndrio e cartilagem, porque é aquela cartilagem em forma de C. Mais uma vez, a gente tem o epitélio respiratório, que a gente tem a lâmina própria, aqui vasos sanguíneos apontados, aqui a submucosa com glândulas seromucosas, pericôndrio e a cartilagem traqueal. Epitélio respiratório, aqui células caliciformes, deixa eu ver. E aí a gente tem aqui a lâmina própria, aqui a submucosa com glândulas seromucosas, a cartilagem hialina, que é o pericôndrio, e a adventícia com tecido fibroelástico. E aqui eu acho legal de observar o esôfago e a traqueia associados. Por quê? Porque o esôfago, como eu mencionei, ele é um órgão tubular muscular, enquanto a traqueia ela também é um órgão tubular com músculo, mas ela também tem a participação da cartilagem. E a cartilagem vai ser muito importante para manter o lumen
da traqueia aberto, para que ocorra a passagem de ar. Então é legal que dá para ver a diferença na lâmina, que o esôfago ele vai se encontrar colabado e perigueado, enquanto a traqueia fica aberta, volume aberto. Aqui mais duas fotomicrografias que dá para ver a mesma coisa. Aqui a traqueia, aqui a nossa cartilagem adventícia, aqui a parte muscular com o tecido fibroelástico, e aqui o esôfago com o lumen perigueado e colabado. Aqui a mucosa, a submucosa, tecido muscular e aqui o esôfago. Aqui a gente dá para fazer uma revisão com essa tabela do Gartner. Então eu vou revisar sobre o que eu falei nessa revisão. Aqui, primeiro sobre a cavidade nasal, sobre aqui o vestíbulo, que a gente tem uma sustentação de cartilagem hialina, glândulas sebáceas e sudoríparas, o epitélio é pavimentoso estratificado queratinizado ou não queratinizado, a maior parte não queratinizado, e a gente tem vibríceas como características adicionais. Bom, na área respiratória, a gente tem cartilagem hialina e osso com sustentação. Cartilagem hialina, tem que lembrar que existe o septo nasal, é lá que a gente vai encontrar a cartilagem. Glândulas seromucosas, epitélio respiratório. E quais são os tipos celulares do epitélio respiratório? A gente vai ter células ciliadas, células caliciformes, células em escova, brush cells, células basais, e aqui as células do sistema neuroendócrino difuso. E a gente vai ter uma quantidade muito grande de vasos sanguíneos, como se fosse um tecido erétil. A cavidade nasal olfativa, a gente vai ter osso, somente, porque vai estar em contato com os ossos que formam a parte superior da cavidade nasal, o osso etimoide, por exemplo. As glândulas vão ser as glândulas de Bowman, que são serosas, que vão ter aquela função de limpar os cílios das células olfatórias, dos neurônios pupulares, o epitélio olfatório, essas células olfatórias, sustentação, células basais. Continuando agora com a nasofaringe, que ela tem uma sustentação de músculo esquelético, com glândulas seromucosas, epitélio respiratório, mesmos tipos celulares, e a tonsila faríngea, que é muito importante. A tuba de Eustache, que se não me engano é a tuba que conecta o trato auditivo à faringe. Na laringe a gente vai ter uma sustentação de cartilagem hialina e elástica, dependendo da cartilagem que a gente está falando. Glândulas mucosas e seromucosas. A gente tem o epitélio respiratório e pavimentoso estratificado, dependendo de onde a gente está falando. Aqui as áreas de epitélio estratificado pavimentoso vão ser a epiglote e as cordas vocais verdadeiras e respiratórias as demais áreas. Os tipos celulares do epitélio respiratório são os mesmos. E aqui ele menciona estruturas importantes, que são a epiglote, cordas vocais e as pregas ventriculares. Traqueia e broncos primários, a gente vai ter também cartilagem hialina e tecido conjuntivo denso não modelado. Sustentando, glândulas mucosas e seromucosas, epitélio respiratório, da mesma forma. E os anéis em C e o músculo traqueal que eu mencionei vão ser importantes para sustentação do lumen e também para reduzir o tamanho do lumen no reflexo da tosse.